Você quer saber quais foram os principais destaques da última semana e saber quais as ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos dias? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Ações para Ficar de Olho essa semana. Lembrando, vou trazer aqui informações do mercado e também do nosso setor de análise, claro. Deixa o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Já vindo aqui diretamente, né, pessoal, para os principais destaques da economia brasileira e global, a última semana foi bastante movimentada, tivemos decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. As duas decisões aí vieram como esperado. O Brasil, corte de 0,5 ponto percentual, e nos Estados Unidos, manutenção dos juros, né? Exatamente o que a maior parte, inclusive, nós aqui, né, esperava. Tá? O que acontece, né, pessoal? No anúncio, né, lá no comunicado que saiu após a decisão, nos Estados Unidos, o Fed comentou que pode elevar os juros ainda mais, né, na próxima reunião. Isso acabou trazendo uma pressão negativa para as principais bolsas do mundo. Então, nós tivemos fechamento negativo nos Estados Unidos, fechamento negativo aqui no Brasil também. Qual a nossa avaliação, pessoal? Aqui no Brasil seguem os cortes, a inflação está acomodada, está comportada, mesmo com algumas questões que eu já vou comentar que possam fazer com que ela suba um pouco. E lá nos Estados Unidos a gente já percebe há algum tempo o arrefecimento da inflação e o arrefecimento da economia, até porque a economia lá não tem muito mais para onde melhorar, né? A gente vê as principais taxas aí de desemprego nas mínimas, a economia está bem de uma forma geral, mas já começa a arrefecer, assim como a inflação. Então, apesar desse movimento negativo e do anúncio do Fed, nós continuamos com a mesma visão, esperamos que o Fed indique esse ano ou na virada do ano, né, até o final do primeiro semestre, quando vai começar a cortar juros lá fora. Obviamente, nunca é o nosso intuito aqui falar, vai ser em determinado mês, porque isso ninguém sabe, né, pessoal? Pode vir quantas questões aí que afetem isso, mas olhando o que está acontecendo hoje com uma projeção de curto prazo, é isso que a gente entende que possa acontecer, da mesma forma que a gente já vinha falando desde janeiro, fevereiro, só pelo movimento dos juros aqui no Brasil, que tínhamos uma boa expectativa que o Banco Central cortasse juros. Tá? Então esse é o cenário, é o mesmo, na verdade, aí que a gente já vinha comentando nos últimos meses. Além disso, né, pessoal, por falar em inflação, o governo russo anunciou medidas temporárias para restringir a exportação de gasolina e de diesel, lembrando que o Brasil importou bastante, né? Isso afeta diretamente a Petrobras. Só em agosto, 75% de todo o diesel que o Brasil importou veio da Rússia, né? Isso é uma medida que eles estão tomando lá para tentar baixar os preços internamente. Óbvio que isso afeta na inflação aqui no curto prazo e pode afetar na Petrobras caso os preços não sejam repassados, né? E quanto tempo essa restrição vai durar, a gente não tem ideia. Parece uma medida mais de curto prazo, mas efetivamente não tem como cravar nada nesse momento, então isso é um item aí para se acompanhar. E a gente viu, né, nas últimas semanas aí o preço do petróleo recuperando também no mercado internacional, e o petróleo, a gente continua também com uma visão bastante positiva para os preços do petróleo nos próximos anos. Para essa semana agora, né, pessoal, o que esperar? Temos a ata do Copom que sai na terça, o IPCA 15, né, que é a prévia da inflação oficial, que sai na terça também, já deve mostrar alguma pressão da alta dos combustíveis. Além disso, teremos o IGPM de setembro, né, que sai na quinta-feira, bastante conhecido aí como inflação do aluguel. A gente espera uma leve alta de 0,3 até 0,5. Ainda assim, quando a gente pega em 12 meses, o IGPM vai continuar apresentando deflação na casa de 6 a 7%, e teremos dados na quinta-feira também a respeito do mercado de trabalho aqui no Brasil, e é possível que a gente veja, até vendo os últimos números da economia, que vieram melhores do que o esperado, o desemprego caindo um pouquinho. Tá? Nos Estados Unidos, o Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, vai discursar na quinta-feira. Também na quinta teremos a prévia final, né, a indicação final aí do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, já com um crescimento mais moderado, próximo a casa de 2%. E além disso, na sexta-feira teremos o indicador mais importante na semana, que é o índice de despesas de consumo pessoal, que é o PCI, que é o indicador de inflação que o Fed, né, o Banco Central americano, mais acompanha. Então, uma semana bastante movimentada em termos de indicadores econômicos. Na última semana, então, o Ibovespa caiu 2,31%, no ano sobe 5,7%, e DIV caiu 1,5%, o Small
quase 4%. O SP caiu em reais 1,76. Só a queda só não foi maior, né, porque nós tivemos alta do dólar, mas em dólar ele caiu quase 3%, o IFIX caiu 0,24%, o Bitcoin subiu 0,75% na última semana. Trazendo uma avaliação aqui de curto prazo, né, pessoal, do Ibovespa, seguimos, né, da mesma forma que a gente vem falando desde junho, o mercado lateralizou no curto prazo, mas a nossa visão de médio prazo é de alta ainda, a gente só vai falar em baixa se o Ibovespa voltar a operar dentro desse canal baixista. Até lá a gente tem expectativa que o Ibovespa volte a alcançar a casa dos 129, 130 mil pontos. Temos aqui o IVVB, né, que seria o SP em reais, vamos dizer assim, né, também com uma tendência de alta de longo prazo, mas uma lateralidade muito grande no médio e curto prazo, porque a gente segue, né, com aquela batalha que a gente vem comentando, sobe o mercado lá fora, cai o dólar, sobe o dólar, cai o mercado lá fora, né? Então, bastante lateral aí o IVVB. E falando do dólar também, né, o dólar em franca tendência de baixa aí de longo prazo, mas no curto prazo aqui estabilizou, está no meio do movimento, né, dos 4,77 até os R$5. É possível que ele continue aí mais umas semanas operando dentro desse movimento aqui lateralizado, com uma visão mais de curto prazo. Vindo para alguns destaques aqui de alta e de baixa, tivemos a Ânima, caiu quase 24% na última semana. Negativo, pessoal, a gente não viu nada novo. É claro que é uma empresa que tem um endividamento elevado, assim como outras empresas do setor, né? A empresa anunciou aí a venda da carteira de financiamento estudantil, mas isso aqui é até positivo, mas é pequeno, aqui é marginal o ganho que a empresa vai ter com isso. Nada novo assim, ainda assim tivemos uma queda de quase 24%. A mesma coisa Pague Menos, não tinha divulgado resultados muito bons no segundo trimestre, né? A gente viu alguns destaques negativos, essa semana a gente conversou com algumas pessoas aí do setor e a gente viu que essas empresas estão vendendo bastante marca própria, né? Que é uma questão interessante, né? A gente gosta de Pague Menos, inclusive a Panvel também acabou caindo aí nas últimas semanas. Também não vimos nada negativo aqui para justificar, mas enfim, uma queda de 21%. O Grupo Pão de Açúcar, né, pessoal, continua caindo, a gente já comentou, tem vídeo aqui no canal falando a respeito, né, a gente, enquanto o Grupo Cassino não sair de Pão de Açúcar, a gente entende que o grupo continua bastante pressionado, é muito complicado ter um controlador que não está no dia a dia lá da empresa, pensando na empresa em crescer, mas obviamente é um ativo muito barato. A questão é que o Grupo Cassino ainda não saiu, né, nós tivemos esse spin-off, né, com a venda do Êxito. Ainda assim, né, as ações continuam caindo aí abaixo de 20%. Lojas Renner foi bastante comentada na última semana aí nas redes sociais, né? A gente teve uma baixa aqui de quase 11%. Eu fiz um vídeo especialmente falando sobre Lojas Renner. A gente entende que o mercado exagerou um pouco com a baixa aí nos últimos trimestres, né? A ação está com uma baixa de quase 70% aí nos últimos 2 a 3 anos. Vale a pena dar uma acompanhada, não tivemos nada novo aqui para justificar. Também a mesma coisa Casas Bahia, né, que é a antiga Via, que mudou o nome, tá? Mudou o nome, mas o movimento continua baixista, né, caiu mais 10,5% na última semana. Lembrando que a gente comentou na semana passada que eles pegaram menos recursos do que esperavam na emissão de ações, em torno de 600 milhões, esperavam 1 bi, e tem vídeo no canal da semana retrasada falando de Via também e da situação bastante complicada que a empresa tem, especialmente por causa do endividamento de curto prazo dela. Vale a pena aí para quem tem, para quem gosta da empresa, né, dar uma acompanhada nesse vídeo. Temos aqui a Ocean Pack, que foi um dos principais destaques de alta da última semana, alta de quase 13%. A empresa tinha um processo já de alguns anos aí contra a Petrobras e finalmente já tá em trânsito julgado, até se não me falha a memória, a Petrobras vai ter que pagar um valor de 400 a 700 milhões de reais aqui. A empresa deve em breve divulgar o valor certinho, porque tem multa, juros, né, positivo aqui para a Ocean Pack, né, que é uma empresa que pode se beneficiar também com essa retomada do setor de petróleo, né, principalmente pelos investimentos que a Petrobras deve fazer nos próximos anos. Brasil Foods, a gente já tinha comentado na semana passada, né, essa questão do aumento, né, a Marfrig vem aumentando posição na companhia, tivemos emissão de ações, a empresa conseguiu fortalecer o caixa dela. A gente já comentou algumas vezes que não entende muito bem ainda qual o objetivo final da Marfrig, né, para a compra dessas ações de Brasil Foods. A gente não gosta tanto assim de Brasil Foods, prefere mais Minerva, não estou falando aqui de recomendação, mas principalmente pelo posicionamento da Minerva como exportadora.
A América do Sul tem uma posição diferenciada nesse sentido. É o único lugar do mundo onde os rebanhos aí vão crescer, né? Por outro lado, a gente entende sim que tanto Marfrig quanto Brasil Foods são ativos baratos e a gente tem uma questão importante também para Brasil Foods, que é essa queda do milho recente, né? A gente brinca aí que o frango, por exemplo, que é o principal produto de Brasil Foods, é o milho com asas, né? Então, à medida que o milho cai, né? Isso aqui ajuda, porque é boa parte dos custos de Brasil Foods, né? Acabou subindo 7%, a Tronox também nada novo, né? A gente comentou já nas últimas semanas que pelo que nós falamos com a empresa, pelo que a gente conversou aí com outras pessoas do mercado, a empresa vem retomando de maneira ainda lenta, mas vem retomando as compras, né, de ácido sulfúrico da Paranapanema, né? Lembrando que foi o grande problema da Tronox no ano passado, né? A Paranapanema uma situação muito ruim, não conseguiu fazer as vendas para a Tronox teve que ir para o mercado, comprou bem mais caro do que compraria da Paranapanema, que acabou destroçando aí os resultados da Tronox, que é uma empresa boa, tem vídeo aqui no canal falando a respeito também, e ela tem um valor de mercado muito pequeno, né? Tanto que até no vídeo eu comento sobre a questão do que ela tem em estoques, do que ela pode pagar de dividendos, né? Um ativo que está bem barato ainda, mesmo com a alta recente das ações. Suzano, mais uma vez, né, aumentou o preço da celulose para o mercado asiático, europeu e dos Estados Unidos, de 30 a 50 dólares por tonelada. A celulose continua bastante depreciada no mercado europeu aí, nas últimas décadas, no menor preço. Isso mostra o quão interessantes são essas empresas, né? Porque mesmo nesse momento ruim, como empresas como a Suzano têm um custo de produção muito baixo, né, elas acabam se beneficiando, né? Então imagina quando o preço da celulose aí voltar a subir, notícia positiva para a Suzano e CSN Mineração, 4,2% de alta. Lembramos que nós tivemos a recuperação dos preços do minério e também a gente viu alguns números de estoques de minério na China que vem caindo aí nas últimas semanas, tá? A gente entende que o minério é barato, a gente prefere outras commodities e não o minério, mas Vale está barata, CSN Mineração está barata. O único ponto que sempre a gente pede atenção aqui quando a gente fala de CSN Mineração é justamente o controlador dela, CSN, que tem no seu DNA alavancagem. Então eu vou lá, compro essa CSN Mineração, pensando em dividendos, a CSN faz uma compra muito grande, aí isso pode comprometer o pagamento de dividendos e nesse sentido, de novo, não é recomendação, mas a gente preferiria ter as ações aqui da Vale, né? Inclusive, eu já comentei algumas vezes que a CSN não negou que estivesse pensando, ou quem sabe, fazer uma oferta, né, para os ativos da Samarco, que estava naquele desastre de Mariana, né, que é uma empresa da Vale junto com a BHP. Fora isso, né, pessoal, uma empresa fantástica, especialmente pelo principal ativo dela, que é a mina Casa de Pedra. Vou deixar para vocês dois presentes antes de continuar. O nosso e-book aí, o relatório grátis de setembro, com uma small cap barata com forte potencial de crescimento, para quem ainda não baixou. E também o nosso cupom Independência, que dá até amanhã 40% de desconto na assinatura Capitalizo completo. Depois eu falo um pouco mais das nossas assinaturas, mas eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações aí pelos menores preços do mercado. Aqui temos a nossa agenda de dividendos, né? Essa aqui é a Datacom, ou seja, para receber o dividendo tem que ficar da Datacom para a DataX ou dormir da Datacom para a DataX. Então, no caso aqui, Cury, VEG, Odontoprev e Telefônica. A Datacom foi dia 22, sexta-feira. Então, quem dormiu com as ações do dia 22 para o dia 24 vai receber os dividendos. Temos aqui a CEMIG dia 25, CSU dia 26, Lojas Renner dia 26 e a Copel no próximo dia 29. Falando sobre Telefônica e Copel, dois destaques aqui da agenda e que são empresas que podem aumentar o pagamento de dividendos. A Anatel aprovou a redução de capital da Telefônica, né, de até 5 bilhões, a gente não sabe exatamente em quanto vai ficar esse valor, mas se ficar num valor próximo a esse, é possível que a gente tenha, né, porque esse valor de redução de capital a gente recebe como se fosse um dividendo, né, então o yield aqui pode explodir, tá? A gente imagina de um yield superior aí a 10%, sendo que a Telefônica já é uma boa pagadora de dividendos, e a Copel também, né, na época da privatização, a gente comentou que assim que a empresa fosse privatizada, e acabou saindo até antes do que a gente esperava, porque a gente esperava a privatização lá para meados de outubro, e acabou ocorrendo antes, mas a primeira questão que ia ser a empresa ia voltar, ia vender ativos, e a Copel aprovou, né, uma assessoria para vender a parte que ela tem na Compagás, ela tem 51% da empresa,
pode receber entre 1 bi e 1 bi 100 também pode acabar pagando bons dividendos aqui a Copel. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, o IRB apresentou lucro de 22 milhões de reais em julho, revertendo o prejuízo de 60 milhões do ano passado. Importante a gente ver aqui a sinistralidade, que no ano passado, no mesmo período, era de 91%, caiu para em torno de 60% em julho. Mais uma vez, né, a gente já comentou algumas vezes sobre IRB, né, é uma empresa de reestruturação, mas a gente imagina aí que o pior já tenha ficado para trás, especialmente por essa melhora aí nos índices de sinistralidade. Claro que a gente vai ter que acompanhar agora em relação a essa questão do El Niño, se a empresa não vai ter algum sinistro maior, mas até agora a empresa vem se recuperando bem. Muito cedo, como eu falo sempre, para falar em grandes lucros, pagamento de dividendo, porque casos de reestruturação costumam durar, e normalmente eles duram mais do que a gente espera, mas o pior aí para a empresa já passou. Tivemos aqui a CCR, né, pessoal? Lembrando que a CCR faz parte da holding de Itaúsa. O governo de São Paulo vai efetuar um pagamento aí de quase 300 milhões de reais para a Via Mobilidade, que é uma empresa controlada pela CCR. Por quê? Porque na época lá do Covid, né, em função das restrições, a empresa teve um movimento menor, teve as questões tarifárias também, né, em função dessa questão do Covid, da Covid, né? Então eles vão receber esse valor aqui positivo para a CCR. Mais um capítulo, né, pessoal, da nossa, entre aspas, novela Petrobras e Braskem. A Petrobras informou que avalia ficar com a participação da Braskem, que está com a Novonor, ou seja, embolou novamente o meio de campo, inclusive uma das empresas que tinha interesse, né, em fazer uma oferta para essas ações que estão com a Novonor, que é a antiga Odebrecht, e talvez até para as ações que estão com a Petrobras, caiu fora. Né? A gente comentou sobre a Unipar também. Os ativos da Petrobras, da Braskem são bons ativos, mas é outra empresa, assim como, traçando um paralelo aqui com o Pão de Açúcar, tem dois controladores que, né, às vezes têm interesse, às vezes não. No caso da Novonor, que é a antiga Odebrecht, eles querem vender as ações. Mas no caso da Petrobras, né, com a mudança de governo, às vezes fala-se em venda, às vezes fala-se em comprar, inclusive a parte que está com a Novonor. Enfim, né, mais uma notícia para embolar lá o meio de campo. Né? A gente já vem, pelo menos nos últimos 4 anos, aí comentando sobre a possibilidade de venda da Braskem, que é o cenário principal que a gente ainda acredita, mas até agora nada novo. Né? Vamos ficar aí de olho. E a Sabesp, né, pessoal, botando aqui ficando mais próxima a questão da privatização, né, avançando mais um pouquinho. Eles contrataram bancos aí para oferta de desestatização. Então a gente espera que até o final do ano tenhamos a possibilidade aí da Sabesp ser privatizada. Tá? Tivemos aqui os números operacionais da Fras-le e da Randon, relativos ao último mês de julho. Né? Positivos dois, né, pessoal? No caso da Fras-le, quando a gente pega o consolidado desse ano, a receita está 16% maior, chegando a 2,3 bi. E no caso da Randon consolidado, né, a Randon é controladora da Fras-le, uma alta de quase 1%, chegando a 7,3 bi. Mas lembrando que no caso da Randon, no consolidado, a comparação, né, pessoal, é bem alta. Né? O ano passado foi um ano muito bom de vendas para a Randon de uma maneira geral. Tá? O resultado na última linha não veio bom em função principalmente da inflação. Os materiais, desde madeira, os metais subiram demais. A Randon, que é uma empresa que tem margens mais baixas, acabou se prejudicando com isso. E como a gente viu em outras empresas, esperamos, né, já a partir aí do terceiro trimestre, do quarto trimestre, uma melhora nos resultados na última linha. Né? A Randon também é uma empresa que tem alavancagem, o juro alto, então a gente espera aí até o final do ano que a Randon já divulgue melhores resultados, e a Fras-le, né, que é a controlada, vem divulgando resultados bons aí nos últimos trimestres. Uma notícia da Usiminas, né, pessoal, que algumas pessoas até nos perguntaram, porque a Justiça de Minas Gerais emitiu uma decisão liminar bloqueando quase 350 milhões de reais da Usiminas em função da poluição, né, atmosférica na cidade de Ipatinga. Esse bloqueio aqui ele foi suspenso, mas essa é uma questão que a gente já comentou algumas vezes, né, porque tem algumas cidades onde essas empresas aqui operam que realmente a poluição é muito grande. Né? Quem mora em Volta Redonda, que tem operação da CSN, sabe o que eu estou falando. E esse é um risco de se acompanhar também, porque são valores elevados, né? E invariavelmente a gente entende que vai acontecer sim dessas empresas aqui tomarem multas. E no caso, né, dessa multa aqui que foi, esse bloqueio aqui que foi desbloqueado, a gente imagina que efetivamente as empresas vão acabar tendo que pagar multas. Tá? Então,
é uma questão de se atentar, não só com os Minas e CSN, mas tem outras empresas da Bolsa aí que também tem esse risco e a gente sempre tem que ficar de olho, tá? E o Banco BTG Pactual, pessoal, eu tinha feito um vídeo, acho que faz uns 20 dias, falando do potencial de crescimento do BTG Pactual, né? E especialmente no exterior, até porque a gestão da empresa é uma gestão que conhece o mercado externo, é possível sim atender investidores da América Latina, o BTG Pactual hoje é o maior banco de investimento da América Latina, lá fora, e eles finalizaram a compra de 100% de um banco lá em Luxemburgo, né, que fica na Europa. Então, nós esperamos um crescimento bom, tanto no mercado europeu e também no mercado americano aí do BTG, uma boa notícia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o banco, dá uma olhadinha nesse vídeo, é só colocar o BPAC aqui no canal do YouTube que vocês vão achar. Quero, como sempre, né, pessoal, deixar para vocês aqui o nosso site, para quem quiser conhecer, não esqueçam de aproveitar a promoção, as assinaturas da Capitalizo, bem tranquilo ali, são 4 assinaturas. A parte dos resultados, né, pessoal, vale muito a pena vocês acompanharem aqui. Hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tanto das carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto das estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver lá a carteira Micro Small Caps, é só clicar, tem um vídeo explicativo, tem o gráfico de desempenho. E eu lembro, né, pessoal, aqui na Capitalizo tudo é feito de maneira transparente, independente, e quem quiser ter um atendimento diferenciado, pode nos contatar para conhecer mais sobre a Capitalizo, contato@capitalizo.com.br, e quem preferir, pessoal, pode nos chamar já no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem que o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!